Paz do Senhor, irmãos. O plano era não chorar, mas não vai dar certo. Irmãos, como vocês estão? Tudo certinho? Tudo bem com vocês? Eu quero convidar você a se assentar nesse momento. Que você possa abrir o seu coração. Que o Espírito Santo do Senhor, Ele venha ministrar o seu coração. Ele venha falar com você e que a palavra dessa noite, ela possa vir de encontro ao seu coração, assim como ela veio de encontro ao meu. Assim como ela tem falado comigo já faz algum tempo. Que ela venha falar ao seu coração e que você venha entender o que o Senhor tem para te entregar nessa noite. Que você venha entender o seu propósito diante do Senhor. Há algum tempo o Senhor tem me levado a fazer alguns questionamentos na minha vida. A gente tem andado tão corrido, né, gente? A nossa vida não é fácil. A gente trabalha, tem a casa, às vezes tem os nossos filhos. E nossa vida, ela sempre está numa rotina muito louca. A gente está sempre envolvido com tanta coisa e às vezes a gente acaba negligenciando algumas coisas com o Senhor. E já tem um tempinho já que o Senhor ele tem me feito questionar algumas coisas na minha vida. E eu quero trazer esse questionamento para vocês nessa noite e falar um pouquinho sobre isso com vocês. Eu espero que faça sentido para vocês, assim como fez sentido para mim. Porque não é algo que foi fácil para eu entender. Não é algo que é fácil, às vezes, a gente engolir, como, né? Não é fácil, às vezes, da gente entender o que o Senhor está falando para nós. E algumas questões que o Senhor trouxe para mim, eu quero falar para vocês e para que vocês também reflitam nela junto comigo. São as seguintes. Fiquem com as perguntas para vocês e respondam no seu interior. Com o que você tem gastado a sua vida? Com o que você tem gastado a sua vida? Você sabe para que você foi chamado? Para quem você faz o que você faz hoje? Independente se é aqui na igreja ou se é fora daqui. Para quem você faz isso? Você faz as coisas que você faz hoje. Pode pensar não só aqui dentro da igreja, tá, gente? Mas em toda a sua vida. Tanto aqui quanto fora, no seu trabalho, na faculdade, na casa, enfim. Você faz o que você faz buscando reconhecimento humano ou de Deus? Você faz o que você faz procurando que alguém te elogie? Procurando que alguém venha falar algo bom para você, para inflar o teu ego e você ficar feliz? Ou você tem buscado a aprovação do Senhor? Você tem atendido o chamado que o Senhor tem para você? Ou você faz o que você quer? Ou ainda, você não faz o que o Senhor te chamou para fazer, porque talvez não é no lugar que você quer. Talvez o Senhor te chamou para um lugar onde você vai ter que abrir mão de muita coisa. Talvez o Senhor te chamou para um lugar onde vai te moer. Talvez o Senhor te chamou para um lugar onde você fala assim, mas ninguém vai me ver, Jesus. Para que eu vou fazer isso se ninguém vai estar me vendo? Se eu não vou estar lá na frente olhando para alguém? Se eu não vou estar falando para alguém? Talvez o Senhor te chamou para um lugar onde você não vai ser visto. Mas que você vai ser resposta mesmo assim. Independente se tem alguém te olhando. Independente se tem alguém chegando em você e te elogiando. Você deixou de fazer o que o Senhor te chamou
Talvez porque é custoso. Porque vai te custar caro abrir mão de muita coisa. Com quem, para quê e onde você tem gastado os seus dias? Essas são algumas perguntas que eu tenho me feito. Porque, irmãos, às vezes a gente fica tão focado em fazer o que a gente quer fazer, ou às vezes a gente fica tão focado em buscar a aprovação humana que a gente esquece. Para que o Senhor nos chamou? Qual é o nosso propósito aqui? Sabe, e às vezes a gente busca tanto o olhar humano que a gente esquece de perguntar qual que é a opinião de Deus sobre nós. E uma coisa que o Senhor falou muito comigo, ministrou muito ao meu coração, é que todos nós, independente de onde nós estamos, nós fomos chamados para servir, para glorificar o nome de Jesus aqui na terra. A gente foi chamado para preparar o caminho para a volta dele. A gente foi chamado para diminuir e deixar que ele cresça. Em 1 Coríntios 10, 31, se vocês quiserem abrir aí, está escrito assim. Olha, foi rápido, hein? Estou usando a NAA, tá? Lá em 1 Coríntios 10, 31, vai dizer assim: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, você foi chamado para quê? Para glorificar o nome de Jesus. Quer você coma, quer você beba, quer você esteja no seu trabalho, quer você esteja aqui na igreja exercendo algum cargo ou não, quer você esteja na sua casa, você foi chamado para glorificar o nome de Jesus. Tudo que você fizer, que glorifique o nome de Jesus. Não é buscando reconhecimento humano, mas é glorificando a Deus onde quer que estejamos ou o que quer que façamos. Lá em Mateus 20, do 26 ao 28, vai dizer assim: mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Irmãos, o nosso papel aqui na terra, o nosso chamado no Senhor é glorificar o nome dEle e servir. Então, independente de onde você está, se você quer ser o maior, olha o que Deus está falando para você, seja o servo. Gente, Jesus, Ele poderia ter vindo aqui e assim, gente, é Jesus. Se Ele não quisesse andar, tinha quem carregasse Ele, entendeu? E mesmo assim, Ele se humilhou. E mesmo assim, Ele veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Gente, Ele lavou os pés dos discípulos dEle. Pensa só, gente, de verdade mesmo. Tenta trazer na sua cabeça, tenta pensar assim. Gente, naquela época não tinha tênis. Provavelmente eles andavam de sandalinha. Pensa nos pés sujos deles. De ter andado para lá e para cá. Talvez na terra, no pó. E daí você senta lá e Jesus, que a gente deveria lavar os pés dele, ele vem com toda a humildade. Tira suas sandálias. Lava os seus pés. Irmãos, se isso não te constrange, se isso não constrange você, não tem nada que eu vá falar para você nessa noite que vai fazer você entender o seu papel aqui. Pensa, gente, ele era Jesus. E mesmo assim, ele ajoelhou
tirou as sandálias, lavou os pés deles. Gente, eu ficaria com a maior vergonha do mundo e ia falar, pelo amor de Deus, não faz isso. De verdade, gente, isso constrange, isso precisa nos constranger. E o exemplo que Jesus ele nos deu é o maior exemplo que nós temos para seguir de quem foi servo, de quem glorificou o nome do próprio Pai aqui na terra. Ele, mesmo sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Ele se humilhou, se esvaziou, tomou a forma de homem e veio servir. Então a gente precisa entender esse exemplo e reconhecer que o nosso papel aqui na terra, que o nosso propósito, para quem estamos vivendo, o que nós estamos fazendo, por que nós fazemos o que nós fazemos, para onde nós estamos indo, que tudo que nós façamos, nós entendamos que o Senhor nos chamou para isso, para servir, para glorificar o nome dEle. Mas daí talvez você pode falar assim, Sara, mas o chamado, eu não tenho cargo nenhum na igreja, eu não sei ainda o que eu quero fazer, eu não sei ainda no que eu posso servir dentro da igreja. Irmãos, o servir, o chamado, não é só para quem tem algum tipo de cargo, algum ministério aqui dentro da igreja. Talvez você não tenha nenhum ministério, você ainda não descobriu qual que é o seu chamado ministerial. Talvez você não esteja envolvido em nenhum departamento da igreja. Mas ainda assim, você foi chamado. Você é escolhido por Deus. Você é filho amado de Jesus. Então, se você entende a sua identidade em Cristo, você entende que, independente do cargo, independente se você sabe ou não que você, o seu ministério, enfim, você foi chamado para servir e glorificar o nome de Jesus. A gente escreve, daí fala coisa que não está aqui, depois se perde. É sempre assim, gente. Mas meu Deus. Tem uma oração que a gente faz, que talvez você pense assim, eu não sei qual é o meu chamado, eu sei que você está me falando aí que o meu chamado é para servir e glorificar o nome de Jesus, mas eu quero, talvez, estar envolvido, eu quero saber qual que é o meu ministério, eu quero me encontrar ali e exercer o que o Senhor tem ministerialmente falando para mim. Irmãos, é simples, pergunta. Se a gente tem uma dúvida, o que a gente faz? Pergunta, né? Então, mas eu vou perguntar para quem? Para o pastor, o que ele quer que eu faça? Para o meu discipulador, o que ele quer que eu faça? Para o intercessor que vem aqui na frente orar, o que ele acha que eu tenho que fazer? Não, a gente pergunta para Deus. E a gente vai entender a palavra que o Senhor ele tem liberado sobre nós e caminhar sobre ela. A gente faz uma oração que é a oração do Pai Nosso, todo mundo conhece essa oração. E em um determinado momento da oração a gente fala, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Mas se a gente quer saber qual é a vontade de Jesus para as nossas vidas, a gente precisa perguntar para Ele. A gente precisa estar com os nossos ouvidos abertos para ouvir e entender o que o Senhor está falando, a palavra que o Senhor tem liberado para as nossas vidas, para que a gente possa caminhar em cima dessa palavra, para que realmente seja feita a vontade de Deus. Porque a vontade do Senhor é que a gente glorifique o nome dEle e que a gente sirva. Só que a vontade do Senhor também não é que a gente fique sentado aí sem fazer o que quer que a gente faça. Jeremias 29:11 diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Gente, Ele sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. É para trazer paz e uma esperança para nós. Então pergunta para Ele, de verdade, se você tem dúvida ainda
em alguma área da sua vida, se você tem dúvida no que você usa, eu quero gastar minha vida aos teus pés, eu quero gastar minha vida para o Senhor. O que eu tenho que fazer? Pergunta. É simples, gente, não precisa chegar e pegar o cordeirinho, matar, sacrificar e, esperar lá todo, fazer todo um simples. É simples, a gente tem livre acesso, é só perguntar. E não precisa ser aquela oração, que a gente às vezes vê as pessoas fazendo. Nossa, mas a oração da pessoa é tão bonita. Gente, Jesus é nosso amigo. Da mesma forma que eu estou falando aqui com vocês, você pode falar com Jesus. Ele não está lá longe. Você não precisa gritar para Ele te ouvir. Ele não está, é lógico que Ele está, sentado no mais alto e sublime trono. A gente entende isso. Mas Ele também é nosso amigo. Então, da mesma forma que eu estou falando com vocês aqui, é muito fácil a gente falar com Jesus. A gente pergunta: Jesus, o que é que o Senhor tem para mim? Eu estou exercendo o meu chamado? E esteja atento à voz dEle. Ouça o que Ele tem para liberar sobre você. Pare de correr de Jesus, do que o Senhor te chamou para fazer. Irmãos, a gente caminhar sobre essa palavra, a gente gastar os nossos dias diante do Senhor, nós glorificarmos o nome dEle, nós sermos servos, nós cumprirmos o nosso chamado aqui, não é fácil. Ninguém nunca disse para nós que seria fácil. E às vezes vai ser tenso. Às vezes você vai olhar para Deus e vai falar assim: Deus, o Senhor tem certeza que é comigo mesmo? Não tem outra pessoa para o Senhor chamar, não? Não tem outra pessoa para fazer o que o Senhor está me chamando para fazer? Irmãos, Deus sabe quantas vezes eu pensei em mandar mensagem para o Anderson essa semana, falando assim: cancela, chama outro. Mas eu fiquei pensando, será que daí, se eu simplesmente desistir assim, falar para ele, não quero mais, eu tenho certeza que ele arrumaria outra pessoa para estar aqui falando com vocês. Talvez até ele mesmo estaria aqui falando com vocês. Mas o que eu, Sara, teria perdido? O que eu teria feito com que ele me chamou? Eu teria me escondido, teria corrido, porque é mais fácil, gente. É mais fácil a gente ficar de boa no nosso canto, sem se preocupar em ter que pensar em uma palavra para trazer para vocês, em ter que, talvez, pensar igual nós ministros aqui, pensar no caminho para levar a igreja. Gente, é muito mais fácil a gente chegar aqui, tá aí, levantar nossa mão, adorar, ouvir quem está falando aqui, levantar e ir embora. É muito fácil, é tranquilo, é de boa. A gente não tem trabalho para pensar nas coisas, porque às vezes assim, não sei com quem prega aqui, mas comigo é assim: o Senhor me fala alguma coisa, Ele me dá uma palavra. Só que na minha cabeça eu sei tudo que eu quero falar. Na minha cabeça eu vou chegar aqui e vai ser simples, vai ser isso, isso e isso. E eu não consigo colocar no papel. Gente, o Gustavo sabe quanto eu sofri para escrever isso aqui. Às vezes você sabe assim, na sua cabeça você está abalando. Na sua cabeça, nossa, vou falar tudo isso. Chega lá, na hora de, às vezes, colocar no papel. E aí? Não vai, entendeu? O que está aqui eu não consigo colocar aqui para talvez fazer sentido para vocês. Que para mim faz sentido, mas talvez na minha cabeça, não é do jeito que vocês pensam. Mas o Senhor nos capacita. Se Ele nos chamou, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos capacitar. E a gente aceitar o nosso chamado é a gente viver em cima da palavra que o Senhor liberou para nós, é a gente viver tudo que o Senhor tem para nós. É a gente caminhar
segundo o que Ele tem para nós. E, gente, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, por que é que eu vou querer caminhar sobre o que eu acho? Se Ele me entregou algo, se Ele me chamou para algo, por que que eu vou fazer o que eu quero e não o que Ele quer, se a vontade dEle é boa, perfeita e agradável? Mas não é fácil, é trabalhoso, é custoso, é árduo. Muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de muita coisa da nossa vida. Às vezes a gente vai olhar e vai falar assim: poxa vida, eu queria estar assistindo um filme. Queria estar, sei lá, fazendo qualquer outra coisa. E você vai abrir mão disso para seguir Jesus. Mas eu vou falar uma coisa para você. Quando a gente entende o nosso chamado, quando a gente entende que nós fomos chamados para glorificar o nome de Jesus, para servir, e que através de nós a gente consegue levar muita gente com a gente para o céu, tudo que você acha que é custoso, se talvez você ache que é trabalhoso estar na presença do Senhor, fica leve. Porque você vai ver que vale a pena gastar os dias na presença do Senhor. Vale a pena gastar a vida para seguir Jesus, para fazer o que Jesus nos chamou para fazer. E o seu chamado não é para você, não é para elevar a sua autoestima, não é para te colocar num lugar onde você acha que você agora é o cara. O seu chamado é para servir as pessoas. Então, o que eu falei no começo? Que nós fomos chamados para servir. Então, talvez o Senhor te entregou algo, mas eu vou falar uma coisa para você, isso não é para você. Isso é para as outras pessoas. É para glorificar o nome dEle e é para você, através do que você faz, do que você foi chamado para fazer, ser resposta na vida das pessoas. É para você ser resposta. Gente, no reino de Deus, ninguém se elege para nada. É o Senhor que nos chama. Ninguém se elege. Ninguém chega aqui e fala assim: eu vou fazer isso. Irmão, se alguém fizer isso, vai chegar lá e vai dar muito errado. Porque não foi o Senhor que chamou para fazer. Por isso que é importante a gente ouvir e entender o que o Senhor nos chamou para fazer. E caminhar sobre a palavra que Ele entregou para nós. E entender que o nosso chamado, ele não é para nós. O nosso chamado é para testar a nossa humildade. O nosso chamado, ele é para ser resposta do céu para as pessoas. Você que foi chamado, às vezes, para ser intercessor. Você foi chamado para ser resposta na vida de alguém. Você que foi chamado para adoração. Você é a resposta na vida da igreja. Porque talvez a igreja sozinha não consiga, como eu posso dizer sem parecer estranho? Ela não consiga sozinha chegar aqui. Pensa só, gente, ó, vamos colocar uma situação. Se a gente chega aqui, todo mundo senta aí e não tem aqui quem dirige e quem ministre. A gente não tem quem conduza a gente em adoração. O corpo, a igreja, ela precisa de pessoas que conduzam a igreja em adoração. Não porque elas são melhores que alguém, não. Mas é porque elas estão aqui para servir a igreja. Porque elas entenderam o chamado. Você que foi chamado, às vezes, para ser o colaborador da igreja. Irmãos, você é resposta na vida da igreja. Que gostoso é a gente chegar aqui e ver que está tudo no lugar. Ver que atrás dos bancos tem os envelopinhos de dízimos e ofertas. Ver que tem copinho para a gente tomar água lá atrás quando a gente está com sede. Ver que no banheiro tem os lencinhos, os papéis higiênicos. Ver que o lixo não está transbordando. Tem o cafezinho no fim do culto para a gente tomar.
uma bolachinha. Gente, são os colaboradores que fazem isso por nós. A calçada está varrida, o ar ligado, as luzes acesas, tudo isso são os colaboradores. Ei, você que foi chamado para ser colaborador, talvez você ache, mas é um negócio tão, né? Ninguém tá me vendo. Você foi chamado para ser resposta na vida da igreja. Sem você, talvez não estaria tão organizado do jeito que está. Então, o seu cargo, o seu ministério também é resposta na vida de alguém. Você que foi chamado, às vezes, para recepcionar os irmãos, você também é resposta na vida da igreja. Irmãos, que gostoso é a gente chegar aqui, tem alguém lá na porta para dar a paz do Senhor para a gente. Às vezes a gente vem de um dia que, nossa, só Deus nos acuda. E a gente chega aqui, daí tem um irmão lá que, com toda a alegria do mundo, um sorriso no rosto. Paz do Senhor, irmão, tudo bem? Como você está? A gente já sente o nosso coração mais quentinho, é mais gostoso. Então você que foi chamado às vezes para estar lá na recepção, você também é resposta na vida de alguém. Gente, eu posso falar assim de todos os ministérios, se vocês quiserem. Mas independente do ministério que você está exercendo aqui dentro da igreja, você foi chamado para ser resposta na vida de alguém. Aonde quer que você esteja, o seu chamado é para glorificar o nome de Jesus e servir as pessoas. Ser resposta, servir as pessoas é você também ser resposta na vida delas. Por isso que a gente não pode fugir do nosso chamado. A gente não pode se esconder de Jesus. Essa semana eu vi um Reels no Instagram, um memezinho. Aí eu mandei para a Bruninha o memezinho, porque tinha algo relacionado a uma coisa que a gente tinha conversado há um tempo, que falava sobre quando a gente pensa em fugir do que Deus entregou para nós. Daí a gente esconde um lugar, Jesus vem, opa, tô te vendo. Daí eu até lembrei e falei para ela, falei assim, nossa, isso me lembra muito uma musiquinha do Crianças Diante do Trono, que tinha quando eu era criança, a gente cantava, eu não entendia muito bem a musiquinha não, porque, né, criança talvez a gente canta sem entender. Que ela falava, não dá para brincar de esconde, esconde com Deus, não dá para correr nem fugir do Senhor. Não importa onde estou, Ele olha para mim, de braços abertos, quer me ver feliz. Eu nunca entendi essa música, eu só cantava, porque era tão gostosinha, a vibezinha dela era tão boa. Só que pensa só, gente, não dá para esconder, não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Então, se você está falando não para o teu chamado, eu vou falar uma coisa para você. Independente de onde você está, o Senhor ainda está te vendo. Não tem como você correr e esconder dele. Talvez você quer. Está fugindo ali, correndo, para não exercer. Mas se você não exercer o seu chamado, vai ter outra pessoa que vai fazer. O Senhor não vai deixar desamparada aquela área que Ele precisa que talvez você faça. Mas você não vai viver a plenitude no Senhor. Você não vai viver o que o Senhor tem para você. Você vai ficar como mero espectador, vendo outra pessoa fazer o que você poderia estar fazendo. Irmãos, como eu falei para vocês, nada é fácil. Talvez você está correndo, se escondendo, ou talvez você não saiba o seu chamado, mas eu estou te falando, já estou te alertando, tá? Não é fácil. Não é fácil a gente fazer o que o Senhor nos chamou para fazer, porque igual eu já falei, é trabalhoso, é custoso, talvez a gente vai ter que abrir mão de alguma área da nossa vida, sabe? Ele vai moer o nosso chamado, o seguir Jesus, ele significa a gente sofrer por amor a Ele. Sofrer todas as coisas por amor a Jesus. Eu conheço, talvez, né, Deus, o seu chamado, o Senhor vai te fazer abrir mão de coisas que você achou que nunca abriria mão. Ou que talvez você olhe e fale assim, mas Deus, tem como eu abrir mão disso? Eu conheço um casal lá de Cianorte que eles atenderam o chamado que o Senhor tem para a vida deles. Eles entenderam o chamado e atenderam. Irmãos, eles largaram tudo que eles tinham em Cianorte e foram fazer uma escola de missões lá em São Paulo, no Dizascope. Eles vão ficar 1 ano lá naquela escola, eles não trabalham,
Eles tiveram que se planejar a vida deles em cima disso, porque eles entenderam que o chamado deles é para missões, é para ir. Então, o que eles tiveram que fazer? O que eles entenderam do Senhor? Eu preciso deixar tudo para poder ir. Não estou falando que você vai ter que fazer isso, porque talvez o seu chamado não seja esse, largar tudo, queimar as carroças e sumir. Não, também, né, às vezes você está me ouvindo e vai falar, então beleza, vou largar tudo e vou, sei lá, mudar para outro lugar para tentar fazer isso daqui. Gente, não. Esse casal, eles oraram, eles entregaram diante do Senhor, eles entenderam a palavra que o Senhor tinha para eles, eles estão caminhando em cima dessa palavra. E o Senhor tem sido o sustento deles. A gente vê os relatos deles, eles contam nos stories do Instagram, então a gente acompanha ali e a gente vê que o Senhor, Ele não tem desamparado eles. Porque eles entenderam o chamado, andaram sobre a palavra que o Senhor entregou para eles. Então, a gente precisa entender, eles entenderam o chamado deles, que o chamado é para glorificar o nome de Jesus, é para servir as pessoas e para missões. Então, eles planejaram a vida deles, eles se organizaram e foram cumprir esse chamado. Mas, irmãos, eles estão vivendo experiências tão lindas. Eles contam as coisas que eles estão vivendo e a gente olha e fala assim, cara, que massa. Imagina se eles não tivessem feito isso, tivessem continuado lá em Cianorte. Ela ia estar no emprego dela, ele ia estar lá no emprego dele. Não sei se eles estavam frequentando alguma igreja ou não. Talvez eles iam estar meio morno. Mas eles entenderam o que o Senhor tinha para eles. É custoso, irmãos. Custou para eles ter que deixar tudo para trás. Para seguir Jesus. Para seguir o chamado que Jesus tinha para eles. Mas, lá em Salmo 28, 7, vai dizer assim: o Senhor é minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Isaías 40, 29 e 31. A Carol leu um pedacinho no começo. Diz, ele fortalece o cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vale a pena, custe o que custar. Eu lembro uma vez, faz bastante tempo que a Pamela ela pregou aqui, e ela começou a mensagem com uma frase que eu anotei na minha Bíblia. E toda vez eu abro minha Bíblia, eu leio aquela frase e, gente, ela veio tão profundo dentro de mim, que ela fala assim: é justo que muito custe o que muito vale. Então vai custar, gente. É justo que muito custe, é justo que para você seguir o seu chamado custa muita coisa. Mas vale muito a pena, porque você vai ter uma recompensa no fim. Se você seguir em cima da palavra que o Senhor liberou para você, se você seguir o seu chamado, se você estiver gastando a sua vida no lugar certo, com a pessoa certa, vai custar, mas é justo, porque no fim a gente vai poder receber o nosso galardão. A gente vai chegar diante do Senhor e vai ter o que apresentar para Ele. Vai olhar para Ele e vai falar assim: Deus, está aqui. Eu não enterrei o que o Senhor me deu. Eu não escondi o que o Senhor me chamou para fazer. Eu cumpri o que o Senhor me chamou para fazer. E está aqui, ó. Foi custoso. Foi trabalhoso. Mas tudo isso eu fiz por amor ao Senhor. E é por isso que hoje eu estou diante da sua presença te entregando, tendo que te mostrar. É por isso que eu estou aqui hoje te falando: Jesus, valeu
valeu muito a pena gastar os meus dias na tua presença, porque hoje eu estou aqui, podendo desfrutar da mesa com o Senhor, podendo te ver, ouvir a tua voz, estar na tua presença. Irmãos, pensa que gostoso a gente chegar e ter o que mostrar para Jesus. A gente chegar e olhar para Jesus e falar: Jesus, valeu a pena, doeu, mas foi por amor ao Senhor. Irmãos, nós fomos chamados para ser os pés e mãos dele aqui na terra. Nós fomos chamados para cumprir o ID dele aqui na terra, levar o máximo de pessoas que a gente conseguir com a gente para o céu. E pensa que gostoso vai ser, né? No dia que a gente puder encontrar ele lá no céu. No dia que a gente estiver com ele lá no céu. Eu sei que eu tinha mais trocentas coisas para falar aqui, mas o horário já está indo embora. Mas uma coisa que eu quero que vocês entendam nessa noite. Eu comecei falando sobre esse chamado. Que nós somos chamados para servir e glorificar o nome de Jesus. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Nós temos que viver todos os dias da nossa vida. Independente se você já sabe o seu chamado ou não. Que é igual eu falei, o seu chamado é para servir e glorificar o nome de Jesus. Isso daí você não vai esquecer nunca mais do tanto que eu repeti aqui. Você foi chamado para servir e glorificar o nome de Jesus em tudo que você fizer, onde quer que você esteja. Mas eu vou falar uma coisa para você. Isso não vai adiantar se você não viver todos os dias como se você estivesse às vésperas da volta de Jesus. Nós precisamos viver como se nós estivéssemos às vésperas da volta dele. A gente está. Parece que está longe, mas não está não, gente. Abre o olho. Está aí. E quando acontecer? Você vai olhar para Jesus e vai falar: Deus, aqui ó, tudo que o Senhor me entregou, eu fiz. Olha só quanta gente eu consegui para o Senhor. Olha só o que eu fiz com o que o Senhor me deu. Eu não enterrei. Eu multipliquei. E Jesus vai olhar para a gente e vai falar: vinde benditos do meu Pai. Você pode entrar e cear comigo. Porque você gastou os seus dias na minha presença. Porque você gastou os seus dias aos meus pés. É isso, irmãos. Lá em Filipenses 1, 20 e 21 vai falar assim. Paulo vai dizer assim: a minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, gastar a vida aos pés de Jesus, viver os propósitos, o chamado que o Senhor tem para você, ele não é custoso quando a gente entende que para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. A gente precisa entender isso, irmãos. A gente precisa entender isso e andar sobre o que Ele liberou para nós. Cumprir o nosso chamado, gastar as nossas vidas. E quando a gente chegar lá, a gente vai receber a nossa recompensa.
Apocalipse 2:10, no finzinho do versículo ele vai falar assim: ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Apocalipse 21:7 ele vai falar: aquele que vencer herdará todas as coisas e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Seja quem o Senhor te chamou para ser. Cumpra seu chamado com alegria. E você vai receber sua recompensa. Irmãos, nada nessa vida que a gente faz é sem motivo. Nada que fazemos é sem sentido. Tudo que a gente faz é para glorificar o nome de Jesus. É para cumprir o nosso chamado. Se nessa noite, talvez você está pensando assim: beleza, Sara, mas você já sabe o seu chamado. Irmãos, eu sei, mas assim, eu precisei perguntar. Eu precisei entender que, independente do cargo, do ministério que eu exerço aqui na igreja, eu fui chamada para servir e glorificar o nome de Jesus. Então, aonde quer que eu esteja, eu vou fazer tudo para a glória dele. Eu vou fazer as coisas para servir as pessoas. Eu vou tentar ser o mais parecida com Jesus. E fazendo isso, o Senhor me entregou o meu chamado. Fazendo isso, quando eu perguntei para Jesus, Ele revelou o que Ele quer para a minha vida. Então, talvez você está meio perdido, tipo assim: eu não sei o que fazer, Sara. Eu não sei para onde ir, não sei para que lado eu vou, o que eu posso fazer. Irmãos, 3 coisas. Você foi chamado para servir, glorificar o nome de Jesus e gastar a vida aos pés dele. Quando você entender essas 3 coisas e fizer isso, você vai viver tudo o que o Senhor tem para você. Ele vai te entregar. Ele vai te entregar. Porque vale a pena. Não corre. Para de se esconder. Para de evitar. Seja servo. Seja resposta. Glorifique o nome de Jesus. Curve a sua cabeça. Se coloque nesse lugar diante do Senhor. Pergunte para o Senhor. Talvez você nunca pensou em perguntar isso para Ele. Mas use esse momento agora para perguntar para Jesus. Fala assim: Deus, o que o Senhor quer que eu faça para o Senhor? Quais são os teus planos para mim? Eu entendi nessa noite que eu fui chamado para servir e glorificar o teu nome. Que eu fui chamado para preparar o caminho para o Senhor, mas como eu posso fazer isso? Como eu posso exercer tudo que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para mim? Aonde que o Senhor quer que eu esteja? Quais são os seus planos para a minha vida? Ouça a voz de Jesus. Talvez você já saiba quais são os planos dele para você, mas você tem corrido, você tem se escondido. Talvez é porque você tem vergonha de alguma coisa que você fez. Talvez você tenha vergonha do seu passado e é por isso que você não está vivendo plenamente o seu chamado no Senhor. Talvez você fez algo que desagradou o Senhor e você acha que por conta disso você não é digno de estar na presença dEle, de gastar a sua vida aos pés dEle. Mas, gente, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Ele é quem apaga o nosso passado. Ele nos redimiu. Ele deu o seu Filho para nos tirar do lamaçal do pecado, para nos resgatar.
Se às vezes no seu coração você pensa, meu Deus, mas as pessoas vão me ver e vão me julgar. Irmãos, a opinião que importa sobre você é a opinião de Jesus. Pergunta para Ele: Jesus, qual é a opinião do Senhor sobre mim? Se arrependa genuinamente. E Ele vai jogar no mar do esquecimento tudo que você fez no seu passado. Ele vai trocar as suas vestes. E você vai poder cumprir o seu chamado no Senhor. Se coloque nesse lugar, nessa noite, de entender onde você está. Talvez onde você parou. Se você precisa voltar. Ou talvez se você ainda não sabe o que você tem para fazer. Pergunte para Jesus. Jesus, nós estamos aqui, Pai. Porque nós reconhecemos o nosso lugar, ó Pai, de servos. Nós reconhecemos, Jesus, que a nossa vida, ela não é nada sem o Senhor, sem a Tua presença. Nós reconhecemos, Jesus, que não vale a pena nós vivermos o nosso dia gastando as nossas vidas com qualquer outra coisa senão a Tua presença. Jesus, nós entendemos que nós temos que abrir mão de muita coisa para seguir o Senhor, mas que nós iremos receber a nossa recompensa, Jesus. Nós entendemos isso, Jesus, e é por isso que nós estamos aqui, Deus, rendidos na Tua presença. E nós estamos aqui, Jesus, para dizer para o Senhor que nós queremos gastar os nossos dias aos Seus pés. Nós queremos ser chamados. Nós queremos cumprir, ó Deus, o que o Senhor nos chamou para fazer aqui nessa terra. Nós queremos glorificar o Seu nome, Jesus. As nossas vidas são para glorificar o Seu nome, Jesus. Onde quer que nós estejamos, nós entendemos isso. Mais vale um dia na Tua presença do que 1000 dias em outro lugar, Jesus. Vale mais gastar a nossa vida aos Seus pés do que com qualquer outra coisa, Deus. Nada faz sentido sem o Senhor. Tudo perde o valor se o Senhor não estiver conosco, Jesus. Deus, nós queremos ser respostas. Nós queremos que o Senhor libere a Sua opinião sobre nós, Jesus. E nós queremos gastar as nossas vidas para que o Senhor seja reconhecido. Não para glorificar o nosso nome, mas para glorificar o nome do Senhor Jesus. Que as pessoas possam ver em nós, Jesus, a Tua glória. Nós estamos aqui, Jesus. Não somos nada sem o Senhor. O que importa que Ele cresça, nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está. Se você crê que Deus tem algo especial para a tua vida, chega até aqui. E Ele tem algo na sua vida. Tudo depende de você. Tudo depende de você. Se você realmente é um verdadeiro adorador, está para servi-lo. Pergunte para você mesmo: o que você pode dar para Ele? O que você pode dar para Ele? Por tudo aquilo que Ele já fez na sua vida. Quando você andava desgarrado, quando você andava de uma forma totalmente diferente como você está hoje, o que você pode oferecer? E se você reconhecer que sem Ele você não é nada, chegue até aqui, adore a Ele, adore a Ele de uma forma excelente.
Porque grandes coisas, pode ter certeza que Ele vai fazer. Muitas vezes, nós queremos esconder de nós mesmos. Mas apareça a Ele como uma pessoa excelente. Vocês que estão aí sentados, coloque de pé. E se você teve força de você colocar em pé e quiser vir aqui junto adorar, este é o momento. Este é o momento. Você é um adorador? Se prostre diante dele. Se prostre diante dos reis dos reis. E declare o seu verdadeiro e infinito amor. Adore.